Vamos dar sequência à correção dos exercícios do capítulo de fonte de energia. Tá aqui. Todo mundo tá vendo aí, gente? Minha tela? Dá uma ajuda, Titi. Foi? Estão vendo, né? Ajuda aí, Titi. Então, acho que sim. Vamos lá. Questão do Enem, ó. Temos aqui uma questão do Enem. Uma maior disponibilidade de combustível fóssil, como acontece com as crescentes possibilidades brasileiras, é fonte de importantes perspectivas econômicas para o país. Lembra do conceito que eu trabalho com vocês, que eu trabalhei com vocês ao longo das aulas, né, nos vídeos? O Brasil foi, em alguns anos atrás, no início do século XXI, classificado como Arábia Saudita Verde, né? Justamente pelo potencial relacionado à questão da biomassa. Tá? Ao mesmo tempo, porém, numa época de pressão mundial por alimentos e biocombustíveis, então você pode perceber, um dos grandes problemas sobre a questão dos biocombustíveis são, eles podem agravar determinadas características socioambientais, como, por exemplo, né, o desmatamento, um processo de esgotamento do solo, né? Que não adianta nada você ter uma fonte sustentável, mas sendo praticada, sendo, né, cultivada, sendo produzida de formas não sustentáveis. Então, é importante a gente perceber isso, né? É sempre bom a gente destacar isso. E, ao mesmo tempo, você vai incorporar áreas que poderiam ser utilizadas para a produção de policultura, de subsistência, para a produção de monoculturas, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil, a cana, né? Para a produção de etanol. O que a gente pode perceber? Se a gente vai lá, né, na parte do meio norte nordestino, que a gente fala sobre a região das matas dos cocais, onde você tem grande presença do extrativismo vegetal, como forma, né, de organização produtiva, familiar, né, daquele grupo de sociedade que vivem da coleta, né, dessas oleaginosas, a gente pode perceber que os interesses empresariais podem desestruturar essa organização. Então, importante, né, onde nós temos ali, por exemplo, figuras como as chamadas quebradeiras, né, de Baboaçu. Olha a importância aí desse recurso para as mulheres, para um processo, né, de inserção social, para um processo de melhoria das condições de vida, né, individuais e coletivas, né, que vai trazer benefícios não somente para a região, mas para todo o território brasileiro. É sempre bom falar isso. E os interesses empresariais podem, de fato, né, desestruturar essa produção. Então é importante perceber isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que falar sobre os interesses econômicos sobrepondo-se sobre os interesses sociais e ambientais. Então é preciso produzir de forma sustentável. Vou pegar um exemplo para vocês. Né? Quando a gente fala de energia, eu sempre gosto de falar sobre isso, né? A gente tem a questão de eletricidade, né? Energia elétrica. E aqui nós temos a questão dos transportes, tá bom? Então, o que acontece? Questão dos transportes. Vou botar mais aqui para ficar mais tranquilo. Beleza. E transportes. Quando a gente fala de produção de energia elétrica, a possibilidade, a diversificação é muito maior, né? Então você pode produzir energia elétrica, que é um dos grandes avanços ali relacionados no final do século XIX, a segunda revolução industrial. Algumas provas de vestibular, né, falam sobre isso, pedem esse conhecimento, né, esse entendimento. Elas podem ser feitas através de várias fontes, né? Inclusive algumas fontes que não emitem gases poluentes. Mas vamos pegar, por exemplo, então vem se apresentando em muito, né, a questão das baterias elétricas, inclusive para a questão dos carros. Então seria uma forma, né, de você minimizar esse problema dos transportes, que está muito pautado na presença dos combustíveis fósseis, sobretudo, obviamente, os derivados do petróleo, e o petróleo é escasso, o petróleo é poluente, o petróleo é geopoliticamente instável, né? Então, o que acontece no preço do barril do petróleo interfere até mesmo no pãozinho que você compra na padaria. Então, você tem várias situações aí. Então, você pode minimizar, inclusive, as questões ambientais, né, os problemas ambientais. Pô, muito legal, bateria elétrica. Mas pensem comigo, tá? Pensem comigo. O que adianta você ter um carro elétrico, né, cuja eletricidade é produzida em centrais
termoelétricas utilizando carvão mineral, utilizando diesel, utilizando derivados do petróleo, utilizando xisto. Perceberam isso? Então a gente precisa entender que não é somente a eletricidade, a gente precisa entender como essa eletricidade é produzida. Isso pode trazer, né, mais vantagens ou, né, uma vantagem reduzida. Então você pega a China, você pega a Índia, dois países, né, os países mais populosos do mundo, que têm sua matriz energética pautada em combustíveis fósseis, né, sua matriz energética pautada em combustíveis fósseis, e aquele carro elétrico, né, ele está sendo alimentado por uma energia elétrica proveniente de uma central termoelétrica sendo abastecido com carvão mineral. Estão entendendo? Certo? As reservas nacionais de água doce, olha que os grandes problemas relacionados ao Brasil sobre as grandes centrais hidrelétricas, lembrando sempre, né, os dois grandes modelos, né, de centrais hidrelétricas, aqueles modelos baseados em grandes alagamentos, certo? Aquelas hidrelétricas de barragens, né, que levam prejuízos, grandes alagamentos, né, a população ribeirinha que é obrigada a sair, os atingidos por barragens. Então a gente fala sobre aquela região, principalmente, né, com aproveitamento de rios de planalto, rios caudalosos, com grande aproveitamento de quedas, né, naturais. Então a gente está falando sobre a bacia Platina, né, que se desdobra aí na bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai, onde o Brasil faz parte, certo? Onde nós temos Itaipu, que é a segunda maior do mundo, né? Perdeu para Três Gargantas. Na China, certo? Perdeu por pouco, mas perde, né? Hoje é a segunda maior hidrelétrica do mundo. E também aquelas de fio d'água, as hidrelétricas a fio d'água, que são propostas na bacia amazônica como forma de minimização dos problemas ambientais, porque não são baseadas em grandes, né, lagos artificiais, ou seja, a partir de grandes barragens, né, que tem o seu processo, né, a sua capacidade de produção reduzida, principalmente em épocas de estiagem, certo? Então, a gente precisa entender os problemas voltados para isso. O clima favorável, como, por exemplo, uma hidrelétrica, você precisa de chuva, né? Nos períodos de estiagem, aqui no Brasil se adota até aquela questão da bandeira, né? O valor do quilowatt-hora é mais caro nos meses secos, tudo bem? O domínio de tecnologias de ponta, vamos pegar aqui um exemplo clássico também relacionando o Brasil com grande potencial de energia solar, um grande potencial de energia eólica, né, um grande potencial de energia de maré motriz, ou seja, um grande potencial de fontes renováveis, alternativas, né, de energia. E quando a gente compara a países que até então não apresentam um clima tão adequado quando comparado ao Brasil, que são climas temperados, né, como países europeus, não apresentam um litoral que favoreça, inclusive, o aproveitamento eólico, por exemplo, um território restrito, né, quando comparado ao Brasil, que é gigante, é o quinto país de maior extensão do planeta, com grande litoral, que possibilita, né, uma exploração energética muito diversificada, e o Brasil não investe em tecnologia da forma que deveria, né? Você tem um sucateamento dos institutos públicos federais, das universidades públicas federais, você não tem esse estímulo, você tem um grande lobby, né, no Congresso Federal por parte dos grandes setores ligados, né, ao setor petroquímico, né? Isso é extremamente importante. Tudo bem? Para a gente entender, a gente precisa refletir por trás disso. No setor confere à matriz energética brasileira um papel-chave na mudança do paradigma energético mundial. Ou seja, o Brasil, quando comparado à matriz energética mundial, né, a matriz energética brasileira, o teor sustentável é muito forte, né? Principalmente quando a gente fala sobre a produção de energia elétrica em hidroelétricas, em centrais, né, hidrelétricas, e também da biomassa. Tá? São os dois pontos que chamam bastante atenção aí. Tá legal? Quando a gente compara uma matriz energética mundial extremamente dependente, pautada em combustíveis fósseis, né, e extremamente poluentes. Beleza? No texto é ressaltada a importância da matriz energética brasileira, tá? Enquanto referência ao caráter sustentável, ó, fazendo referência à questão mundial, tendo um papel-chave aí nessa mudança de paradigma. Essa importância é derivada da qual é o gabarito que completa corretamente aqui o comando da questão, certo?
O que vocês marcaram de gabarito? Me ajuda aí. O que vocês marcaram de gabarito? Dá uma ajuda. Eu não consigo ver chat não, hein? D. D de dado? Beleza, vamos lá, ó. A conquista da autossuficiência petrolífera, vamos falar aqui, vamos pautar aqui, ó. Primeiro, na primeira década, no finalzinho da primeira década do século XX, então a gente está falando aí de praticamente 10 anos atrás, um pouco mais, com a questão do pré-sal, estudos que já vinham sendo feitos, né, mas com a apresentação do pré-sal, isso levou a um grande estímulo, né? Ou seja, o Brasil pulando da 24ª para a 7ª, para a 8ª posição entre as maiores reservas de petróleo do mundo. Isso dava no Brasil um outro patamar, né? Ao mesmo tempo, o Brasil estava num crescimento econômico muito forte, né? Como um dos grandes exemplos aí de países emergentes, né? Membro do grupo dos BRICS. Então, tudo isso chamava bastante atenção. E, ao mesmo tempo, o Brasil passou a produzir mais petróleo, né? Como assim, Rômulo? Produzir mais petróleo? Produzir mais barris de petróleo do que ele consumia. O problema é que a capacidade de refino brasileiro não era condizente com a capacidade de produção. Então, vocês podem perceber que nas obras do PAC, tanto do PAC 1 quanto do PAC 2, né, ao longo dos governos Lula e também no governo Dilma, uma das grandes obras, grandes obras eram relacionadas à construção de refinarias ou à modernização de refinarias para se adequar a essa estrutura do petróleo. Tá legal? Uma outra situação importante perceber é o seguinte, o custo de prospecção desse petróleo, né? A gente pode perceber que o petróleo no Oriente Médio é um petróleo encontrado, né, assim, de forma bastante superficial, quando comparado ao Brasil, que são estruturas mais, né, profundas, inclusive pegando na bacia, na plataforma continental, você tem que ultrapassar uma lâmina d'água. Você precisa fazer a perfuração com rochas, né, de estruturas variadas. Né? Você tem que ultrapassar uma camada de sal, que são estruturas que se fecham, né? Você fura, ela se fecha. Então, assim, o custo tecnológico é muito elevado. Então, o custo, né, do barril de petróleo é muito elevado. Alguns analistas falam o seguinte, né, eles justificam dessa forma, o barril do petróleo tem que estar internacionalmente um determinado valor para compensar a produção interna. Né? Isso é extremamente questionável sobre alguns aspectos. Outro aspecto também importante, né? O que o Brasil faz? Em muitos casos, o Brasil vende o seu petróleo bruto para comprar os derivados do petróleo. Então, você pode perceber que esse valor que se agrega nessa transformação, isso encarece muito. E se a gente jogar isso pelas características brasileiras, ao longo da sua modernização urbana e industrial do século XX, onde se priorizou desde Vargas, mas com grande acréscimo durante o governo Getúlio Vargas, a ditadura militar, com o processo do rodoviarismo, cara, isso aumenta muito, né? Determinadas problemáticas. Tudo bem? B. A expansão da fronteira agrícola intensiva. Então, a gente está falando aqui do agronegócio, para a produção de biocombustíveis. Gente, não está falando sobre isso, porque a gente precisa levar em consideração também as problemáticas. E segundo, está fugindo da proposta do comando. Né? De fato, quando a gente aumenta, por exemplo, as plantações, né, o cultivo de cana-de-açúcar para a produção de etanol, você está diminuindo também a cana para a questão alimentar. Certo? Está diminuindo isso, e com isso aumentando o custo, né, de produção. Quantos alimentos utilizam açúcar? Beleza? Dentro da nossa cultura, o açúcar faz parte, né, de uma parte significativa da alimentação. Né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, isso aqui poderia ser até um gabarito para um outro comando. Tá? A questão poderia até pedir o seguinte, consequências, né, desse avanço da fronteira agrícola intensiva para a produção de biocombustíveis, como, por exemplo, o etanol. Os problemas do solo, os problemas ambientais, os problemas disso, os problemas daquilo, os problemas socioeconômicos, né, que agravam a concentração fundiária, os conflitos territoriais, né, a dificuldade de acesso à terra, tudo isso poderia ser cobrado. Tá? Então, ela poderia ser um gabarito dentro de uma outra realidade. C. Superação do uso de energia não renovável no setor de transporte de cargas. Gente, como eu falei para vocês, mais de 70% do transporte brasileiro é sobre o lombo, né, de caminhões. Tá legal? Consequentemente, a gente pode entrar nisso aqui, ó, a questão dos transportes, que o Brasil precisa ter uma preocupação maior, como acontece no mundo, né? Como acontece no mundo.
Os Estados Unidos são os países que se apresentam como o país que mais consome energia no mundo, algo próximo, né, a 21, 22% mundial, né? A China está lá em segundo em 10% e 17% desse total dos Estados Unidos é só para a questão do transporte. Tá? Então, isso é uma realidade somente brasileira, não. E olha que os caras estão muito mais avançados, os países envolvidos, na lógica de intermodalidade de transportes, né? Certo? Então, não tem nada de superação, não. Beleza? Apropriação das condições naturais do território para a diversificação de fontes, como, por exemplo, clima adequado, bastante chuva, né? Um predomínio muito forte de clima úmido. A gente vai estudar também os climas do Brasil. Então, um predomínio de clima úmido, né, com bastante pluviometria, bastante regularidade pluviométrica ao longo do ano, né? É um território onde você está cerca de 92% dele na zona, né, intertropical. Então, tem, né, um grande aproveitamento solar, tem um litoral, né, extremamente extenso que favorece também a produção de outras fontes de energia, também a questão eólica, né, pela diferença de centros de pressão, que levam a uma maior intensificação da movimentação atmosférica, tendo essa tendência natural de equilíbrio de centros de pressão atmosférica, né? Sempre lembrando que a atmosfera busca o equilíbrio, então áreas de maior concentração de gás, né, fornecem gás, cedem gás para as áreas de menor presença de gás, com menor, né, área de baixa pressão, atraem esses gases. Então, o Brasil, né, tem esse potencial também litoral, fora a maré motriz, né, e outras fontes. As condições naturais também se referem a territórios, né, bastante extensos, com bastante solos agricultáveis, que favorecem a questão da biomassa, tá bom? A presença de oleaginosas, né, que favorece, por exemplo, a produção de biodiesel. Então, nós temos vários aspectos, tá, relacionados a isso. Redução do impacto social advindo da substituição de termoelétricas por hidrelétricas. O que acontece? Quando você substitui as termoelétricas, que utilizam uma fonte de calor, por hidrelétricas, o que acontece? A produção de energia, de fato, né, não emite gases poluentes, mas a instalação de uma hidrelétrica que vai alagar áreas, né, vai colocar matéria orgânica ali, né, submersa, vai emitir processo de putrefação de matéria orgânica, inclusive de metano. Tá bom? Inclusive de metano. Então, as usinas de fio d'água, elas também têm essa vantagem, né, de não alagar tantas áreas e, consequentemente, minimizar o processo de putrefação de matéria orgânica e diminuir o processo de emissão de gases, né, inclusive do efeito estufa. Mas quando a gente fala do impacto ambiental, o que você precisa relacionar? A construção de hidrelétricas significa o quê? Atingidos por barragens. Significa a remoção de população ribeirinha, sobretudo quando a gente fala daquele modelo, né, de hidrelétricas por barragens, que predomina-se no Brasil, né, que predominou-se, inclusive, ao longo do tempo. Né? Você, inclusive, pode alagar sítios arqueológicos, necessidade de retirar a população ribeirinha, pescadores, né, pequenos agricultores, população ameríndia. Então, você pode ter um impacto social absurdo, né, com essa substituição. Então, não tem nada de redução de impacto, né, social. Então, nós temos aqui o nosso gabarito, como vocês perfeitamente já fizeram o apontamento inicial. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Beleza? Então é isso.